clones de One Piece estão sendo um dos tópicos e mistérios mais quentes do mundo do anime. Mas você já se perguntou quais personagens serão clonados a seguir? Ou ainda mais do que isso, quais os personagens existentes que conhecemos já são clones? Aviso de spoiler, nem mesmo personagens como Luffy e Gold Roger estão seguros, porque será que eles já estão clonados? Ou será que não? Vamos ver nesse vídeo, então assiste até o final. Mais uma vez, eu estou prestes a explodir a sua mente. Oda usou o truque dos clones inúmeras vezes até agora, e tenho certeza de que ele o repetirá novamente à medida do que nos aproximamos do final de One Piece. Ele apresentou os pacifistas antes mesmo do salto temporal, que como sabemos são clones de Bartolomeu Kuma. Vimos então pelo menos 6 tipos diferentes de clones em posse da Gema 66, cada tipo com um codinome diferente. Durante o arco de Egghead vimos 4 clones dos Senhores da Guerra na forma de serafins, que ocorreram através da fusão de seu fator de linhagem e da informação genética dos Lunarianos. A Cobra S é um clone da Boa Hancock, o Falcão é o clone de Mihawk, o Urso S é o clone de Kuma e o Tubarão S é o clone de Jinbei. No capítulo 1086, Dom Flamingo, Crocodile e Moriá também foram clonados na forma de serafins. Como resultado, é muito lógico supor que mais serafins, Senhores da Guerra, serão introduzidos mais tarde, embora tenha sido afirmado que a produção destes clones custa uma enorme quantidade de dinheiro. Tenho a certeza de que o governo mundial pode financiar muito mais clones do que isso aí, né? Se desejarem, é lógico. Porém, Vegapunk não deseja mais continuar trabalhando com o governo mundial, certo? Então, como serão produzidos mais clones daqui em diante? Bem, é exatamente por isso que o Oda fez o Vegapunk ter 6 caminhos diferentes. Veja, eles acabariam sendo um traidor que ficou do lado do governo mundial, porque isso aconteceria se não fosse pelo único motivo de criar mais clones mais tarde na história, certo? Mas mesmo que não seja esse o caso, quem pode dizer que todos os clones que veremos mais adiante na série ainda não foram produzidos? Como mencionei há pouco, é muito provável que mais Senhores da Guerra sejam clonados para se tornarem serafins. Bug, Barba Negra, Lau costumavam ser Senhores da Guerra, mas ainda não se tornaram serafins. Alguém poderá perguntar como é que um Senhor da Guerra dá ao governo mundial acesso ao seu DNA para cloná-los? Bem, há muitas explicações possíveis para isso. Uma delas é que um requisito para se tornar um Senhor da Guerra é fornecer uma amostra de seu DNA, e portanto os antigos Senhores da Guerra entregaram voluntariamente o seu DNA sem saber o que estava por vir. A outra explicação possível é que de forma sorrateira sabemos que o governo mundial poderia reunir os Senhores da Guerra para reuniões sempre que considerasse adequado. Por exemplo, no capítulo 524 vimos que todos os Senhores da Guerra receberam uma refeição do governo mundial em antecipação à próxima guerra de Marineford. Assim eles poderiam coletar uma amostra de DNA através de várias coisas, sei lá, saliva, talvez cabelo, várias coisas. Mas veja bem, a outra possibilidade de como o governo mundial conseguiu clonar os Senhores da Guerra. Boa Hancock costumava ser escrava dos dragões celestiais e portanto seu DNA era facilmente acessível ao governo mundial. Jinbei, por outro lado, foi preso em algum momento, o que significa que seu DNA também era muito acessível. O Kuma tornou-se voluntariamente uma cobaia para o governo mundial. E quando se trata de Mihawk, bem, direi apenas que seus olhos são muito parecidos com os de Emu, então você nunca sabe se eles estão de alguma forma relacionados. Afinal, se a última explicação for verdadeira, então Bug com certeza teve seu DNA retirado e foi enviado para Impel Down. Dom Flamingo e Crocodile também foram presos após serem derrotados por Luffy, e finalmente Moriá foi incriminado durante Marineford e também foi enviado para a prisão. Isso significa que dos Senhores da Guerra que declaramos, o Lau e Barba Negra não serão clonados. Mas espere, há um ex-Senhor da Guerra sobre o qual gostaríamos de acrescentar algumas informações: Barba Negra. Veja bem, mesmo que Barba Negra fosse um Senhor da Guerra e tivesse alguma chance de ser clonado mais tarde na série, há uma possibilidade de que exatamente o oposto também seja verdade, o que significa que Barba Negra era um clone de Hawks de Shebeck. Em primeiro lugar, existe uma teoria muito popular afirmando que todos os membros dos Piratas das Rochas já foram
clonados após sua derrota durante o incidente de Gold Valley. Eustace, por exemplo, já foi confirmado como o clone da senhorita Buckingham, acho que assim que se fala, mas mesmo assim, não acho que Barba Negra seja o clone do Shebeck, pois tem outro personagem em mente para essa posição. Já que mencionamos os Piratas Rocks, que são seus clones, começamos pelo capitão da tripulação Rock de Shebeck, que não é tão fácil notar a semelhança entre ele e Monkey D. Dragon. Muitas teorias afirmam que Dragon é filho de Shebeck, mas e se a semelhança ocorre porque o Drago é na verdade um clone do Shebeck? Em ambas as situações, isso significa que Garp não é seu pai biológico e basicamente o adotou. Se isso for verdade, então seria um grande paralelo com Garp adotando Ace também. Afinal, nunca vimos ou ouvimos nada sobre nenhuma parceria feminina para Garp até agora. Além disso, isso explicaria a conexão de Drago e do Vegapunk, no sentido de que Vegapunk foi quem criou o Drago em primeiro lugar. Bem, se afinal o Drago não é um clone, que tal ele ser clonado? Algumas dessas teorias afirmam que o Drago costumava ser um fuzileiro naval como Garp. Se fosse esse caso, então o seu DNA seria facilmente obtido pelo governo mundial, passando para outro membro dos Piratas Rocks. Big Mom, especialmente sua forma mais jovem, apresenta algumas semelhanças, como o seu cabelo rosa como o de Bonnie. No entanto, acho que é improvável que Bonnie seja um clone da Big Mom, porque já foi afirmado que Kuma é o pai dela. Por outro lado, eu diria que a teoria de todos os Piratas Rocks serem clonados me parece muito possível, então não descartarei a possibilidade de futuros clones da Big Mom serem introduzidos. Mas veja bem, a parte interessante disso é o fato de que isso significaria automaticamente que Kaido, Silver Axe, Capitão John, Hang Z e Chic também apresentariam clones mais tarde. Agora, quando se trata do Kaido, isso poderia significar que Yamato é seu clone? Afinal, sua mãe nunca foi mencionada. Para ser honesto, não consigo imaginar isso se tornando realidade, mas nunca se sabe quando se trata do Barba Branca. Por outro lado, Will Elve, acho que assim que se fala, foi proclamado pela senhorita Buckingham como filho do Barba Branca. Na verdade, eu diria que é muito mais provável que o Elve seja um clone fracassado do Barba Branca. Em vez disso, até agora temos mencionado muitos piratas, mas e sobre fuzileiros navais sendo clonados? Na minha opinião, especialmente os fuzileiros navais mais fortes têm grandes chances de serem clonados, porque o governo mundial se limitaria a clonar apenas piratas, quando também pode clonar alguns dos personagens mais fortes do mundo, simplesmente retirando deles uma amostra de DNA. Como resultado, acho que Akainu, Kizaru, Aokiji, Fujitora, Green Bull, Garp, Sengoku, assim como Kong, tem algumas chances de serem clonados. A única razão pelo qual posso pensar que isso pode não acontecer é porque os fuzileiros navais poderiam talvez discordar deste ato e não permitir que ninguém os clonassem. Mas você pode imaginar como isso seria épico. E se acontecesse, apenas 3 almirantes, juntamente com alguns senhores da guerra, fizeram da guerra de Marineford um inferno. Imagine o que aconteceria na guerra final se todos esses fuzileiros navais fossem clonados e ainda por cima modificados para se tornarem mais fortes ainda. Marineford parecia brincadeira de criança perto disso. 5 dos 7 Yokous, deixando de fora apenas Shanks e Luffy. Mas veja bem, ambos têm boas chances de serem clonados. Afinal, vimos Shanks visitando os 5 anciões. Então, em minha opinião, isso significa uma de 3 coisas. A número 1 é que Shanks, por algum motivo, tem boas relações com o governo mundial. Bem, tenho 2 teorias muito interessantes sobre isso e uma muito deprimente sobre como isso poderia ocorrer. Uma é que Shanks era filho de um dragão celestial. Sua idade corresponde ao incidente de Gold Valley. Então, é exagero acreditar que Roger o adotou após a batalha. E se Roger realmente o adotou, então Shanks é filho de Shebeck ou filho de um dragão celestial. Se ele for filho de um dragão celestial, isso garantiria uma conexão com o governo mundial e a segunda maneira possível do governo mundial e Shanks teriam um bom relacionamento e através da execução de Roger. Veja, essa teoria afirma que quando Roger foi executado, quem o denunciou foi Shanks. E nesse ponto, você pode perguntar, bem, isso significa que o Shanks era um traidor? Não necessariamente, porque Roger poderia ter instruído Shanks a fazer isso para ganhar a confiança do governo mundial e, portanto, ficar de olho neles de dentro, já que o governo mundial consideraria Shanks um aliado. O Roger iria morrer de uma forma ou outra por causa da sua doença. Assim, com essa mudança
vingança, ele conseguiu transformar o membro mais jovem da tripulação em um agente duplo, permitindo-lhe assim estar próximo do governo mundial por muitos mais anos e monitorar suas ações. Oda gosta muito de brincar com o padrão traidor muitas vezes, até mais de uma vez, no sentido de que certos personagens nem são agentes duplos, mas sim agentes triplos, como Eustace. Isso também poderia dar um significado mais profundo ao fato de Shanks ser mostrado como mais desolado pela execução de Roger, no sentido de que ele se sentiu culpado por entregá-lo. No entanto, embora tudo isso faça sentido, há outro tipo de teoria deprimente sobre como Shanks tem boas relações com o governo mundial, e essa teoria afirma que Shanks é um vilão e está basicamente manipulando o Luffy desde o início. No entanto, tudo isso pode ser falso, já que Shanks pode afinal não ter a confiança do governo mundial. Então você poderia perguntar, se fosse esse o caso, como Shanks conseguiu visitar os 5 anciões enquanto eles também o esperavam? Bem, isso é porque a pessoa que visitou os 5 anciões não é Shanks, o que significa que essa pessoa pode ser o irmão gêmeo de Shanks, ou por fim, o tema do vídeo de hoje, que é um clone. Onde está a tal cicatriz característica de Shanks na reunião dos 5 anciões? Bem, isso reforça a teoria de que a pessoa que visitou os 5 anciões afinal não era Shanks, pois o ângulo que obtivemos é do seu lado direito, como se a animação do Oda fosse propositalmente não quisesse que víssemos seu lado esquerdo. E por quê? Porque novamente esse cara pode não ser Shanks, mas seu irmão ou talvez um clone. Para esta teoria acrescentarei também outro fato, também muito importante. Em 2019 o Oda foi questionado se Shanks é 2 pessoas, já que durante a guerra de Marineford ele conseguiu impedir o Kaido de participar da guerra, mas também conseguiu chegar a tempo de impedir a guerra. Você gostaria de adivinhar a resposta do Oda a esta pergunta? Porque Oda recusou-se a responder a esta pergunta, tá ligado? Porque isso aconteceu, mesmo que todos esses clones em potencial sejam bastante emocionantes, quando se trata de Luffy, essa teoria é ainda mais alucinante. Veja bem, a mãe de Luffy ainda não foi revelada. Não só isso, mas quando Garp disse a Luffy que Drago era seu pai, a resposta de Luffy foi, entre outras coisas, eu tenho um pai? Tá ligado? Tipo, hã? Eu tenho pai? Sabia não? Embora a maioria de nós tenha interpretado esse momento como um alívio cômico, e se não fosse esse o caso? E se afinal este fosse mais um prenúncio de Oda no sentido de que Luffy não tem pai, mas sim um clone de alguém? Mas quem? Bem, seu palpite seria tão bom quanto o meu. Para ser sincero, esse pode até ser um personagem que ainda não vimos em One Piece. Algumas teorias mais antigas afirmam que Luffy poderia ser um clone do Roger. Embora não descartasse essa teoria, devo admitir que também não sou muito fã dela. Mas veja bem, mesmo que isso não se torne verdade, que tal o DNA de Luffy ser usado para produzir clones? Mencionamos anteriormente que para que o governo mundial fizesse isso, eles precisariam obter uma amostra de DNA de Luffy. Bem, as palavras Impel Down soam alguma coisa pra você? Luffy foi preso em Impel Down e portanto o governo mundial poderia facilmente obter uma amostra dele. Isso também poderia explicar como Madame Charlie viu Luffy em sua esfera destruindo a Ilha dos Tritões. Sabemos que Luffy nunca faria algo tão malicioso sem um bom motivo. E se a pessoa que Madame Charlie viu destruindo a Ilha dos Homens Peixe não é Luffy, mas sim seu clone? Eu acho que Luffy tem boas chances de ser um clone ou ser usado para produzir clones mais tarde, pois isso seria mais uma reviravolta épica na história do futuro Rei Pirata para o último Rei Pirata Gold Roger. Veja isso, está me incomodando há meses e eu estou realmente surpreso que quase ninguém parece estar falando sobre isso. Roger foi executado e seu corpo ficou em poder do governo mundial. Não sei, só uma ideia aqui ó, mas talvez o governo mundial não perca a oportunidade de usar a força do Roger. Quero dizer, vamos lá pessoal, ele deveria ter sido o melhor candidato para clonarem. Na minha opinião, isso tem mais probabilidade de acontecer até agora e portanto considero quase certo que aconteça. Embora tenhamos abordado muitos clones potenciais, há mais 2 casos que gostaríamos de mencionar. E se Tashigi for o clone da rainha, a semelhança delas é obviamente demais para ser ignorada e sabemos o que fazemos agora. Os muitos casos de clonagem, eu diria que tanto Kuina quanto Tashigi têm boas chances de estarem ligadas à clonagem, mas isso é apenas mais um dos mistérios em aberto de One Piece. Mas aí, gostou do vídeo? Você acha que o Luffy vai ser clonado ou já tem algum clone dele por aí e a gente não viu ainda? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, beleza? Deixa o like, se inscreve e te
espero no próximo vídeo. Até a próxima, valeu, falou e tchau.